Eu chamo-me Carlos Alberto Marques da Costa, sou natural do Pinheiro da Imposta, uma freguesia do concelho de Oliveira das Meias. O meu pai foi imigrante em França, a minha mãe era doméstica. Sou enfermeiro e nas horas vagas dedico-me um pouco pronto, a esse espaço que eu adquiri, que são os chamados moinhos do Caldeirão. Como é que surgiu a ligação da sua família à atividade dos moinhos? Sim, pronto. Os moinhos do Caldeirão, portanto, são chamados moinhos do Caldeirão devido ao local. O local é um género de uma caldeira encaixada, portanto, num vale, em que também tem um microclima. Microclima esse que dava, portanto, que dava muito um calor, uma maior temperatura do que cá em cima na aldeia, porque era protegido dos ventos de ambos os lados e havia ali um microclima. Portanto, através do formato da zona, da morfologia e da orografia e das características, daí o nome de Caldeirão. O Caldeirão, portanto, era um local que foi adquirido por meu trisavô, José Marques, onde ele construiu dois moinhos. Esse meu trisavô, portanto, esses moinhos, posteriormente, foi um para o ramo para a minha família e outro para outro ramo da família. A montante, existe mais um moinho que é de um terceiro, de uma pessoa que não tem nada a ver com a família, e a jusante, 50 metros a jusante desses moinhos que eram da minha família, existe outro moinho que era chamado Moinho de Henrique, que aí esse era moleiro e vivia da moagem. Portanto, a minha ligação foi o meu trisavô, que construiu dois moinhos com alguma volumetria, com alguma envergadura, apesar de eles não ser moleiros, de não viver da moagem, de não se fazer disso atividade principal, porque eles eram agricultores. O meu trisavô era agricultor, José Marques. O meu bisavô, filho desse José Marques, foi construtor civil. O meu avô, portanto, teve várias atividades. Portanto, não tinham a profissão de moleiro. Por exemplo, o moinho de Henrique, que fica a jusante, era moleiro, vivia da moagem, vivia dessa atividade, e o moinho é muito mais pequeno. Embora tenha dois casais de mós que não tinham os do meus antepassados. Portanto, o meu trisavô, quando faleceu, ficou um para o meu bisavô, outro para outro ramo da família. O meu bisavô, Antenor Marques, comprou mais terrenos em redor, fez socalcos e construiu, portanto, conseguiu fazer a terra do monte, fazer uma terra arável, portanto, uma terra cultivável na zona, lá naquele local. Quando o meu bisavô faleceu, passaram para o meu avô e há cerca de 50 anos o meu avô vendeu, achando que não tinha descendência para continuar. A minha mãe e o meu pai e o meu tio não se dedicavam a isso, não eram agricultores. E então o meu avô vendeu a um terceiro, uma pessoa que portanto, tinha atividade de moagem, há cerca de 50 anos. Por volta do ano 2000, eu soube que aquilo estava à venda e resolvi adquirir esse moinho, o que tinha sido da minha família, o primeiro moinho a adquirir. Esse moinho que eu adquiri primeiramente, portanto, antes de o adquirir, fui ao local ver como é que estava, como é que o estado em que ele estava, para ver se havia possibilidades de recuperação ou não. Achei que sim, e então pus mãos à obra e adquiri, e comecei a recuperação desse moinho, do primeiro moinho do Caldeirão. Se os moinhos foram construídos pelo seu trisavô, isso terá acontecido na passagem para o século XX. Sim. No início do século XX, há os registros os registros mais antigos que nós temos é de 1937, quando o Estado Novo obrigou a que tudo fosse registado para cobrar impostos, e eu tenho lá em casa esses alvarás
e portanto, essas autorizações de moagem, de indústria de moagem, com 2 casais de mós. Eu tenho isso, por acaso não tenho aqui, mas tenho isso em meu poder. Estes moinhos, quando surgem, quando se começa a dar mais importância aos moinhos, na primeira metade do século XX, quando há muita gente a trabalhar com os moinhos, nem toda a gente se dedica exclusivamente aos moinhos. Sim, no caso da minha família era uma atividade complementar. Não sei realmente porque construíram moinhos de tamanha envergadura. Porque o Dr. Henrique, que vivia mesmo daquela situação, vivia mesmo da moagem, dessa atividade, que fica localizado a 50 metros de Jusante, como já disse, e esse moinho, o senhor inclusive vivia lá. As pessoas vinham das redondezas, traziam o milho e nem todas as pessoas tinham moinhos, não era? As pessoas que não tinham moinhos, eram poucas as pessoas que tinham, e então esse senhor Henrique, esse tio Henrique, vivia dessa atividade. Esse moinho do tio Henrique, após ter recuperado o moinho que foi em tempos da minha família, portanto, tinha sido, que o meu avô tinha vendido há cerca de 50 anos, depois de o ter recuperado, comprei esse moinho, o moinho do tio Henrique. E hoje também é meu, é minha pertença. Esse moinho, neste momento, é o que está a funcionar, devido porque é um moinho que precisa de menos água, ou seja, tem um declive, a levada tem um declive maior e é preciso menos água para o fazer movimentar no pico do verão. Portanto, é esse que eu tenho a funcionar. O da minha família está em condições de funcionar, mas eu também não vou ter 4 casais de mós a funcionar, porque isto é um bocadinho oneroso, ter 4 rodízios a funcionar. Aquilo é um hobby, é só para o pessoal ver, para o pessoal ir lá, reviver um bocadinho, usufruir daquele espaço, pronto, e mostrar aos vindouros como é que era feita a farinha em tempos, como é que era feito o processo de moagem, como se fazia, no fundo, o pão. Os moinhos da sua família, portanto, o seu trisavô, o seu bisavô, o seu avô, moíam exclusivamente para farinha para pão, ou também se dedicaram, ou usavam os moinhos também para o descasque do arroz? Não, naquele local do Caldeirão, eu penso que nunca ninguém moeu, nunca ninguém fez descasque do arroz. Lá, no que eu me lembro, que eu frequentava esses moinhos, frequentei entre os 6 e os 11 anos, há 50 anos, eu nunca vi naqueles moinhos ser moído arroz. Havia, portanto, o cereal que se moía mais lá nesses moinhos era o milho que era para fazer pão, o pão de milho, e para os animais, farinha para os animais, para dar aos bovinos e aos suínos, era dada farinha de milho misturado lá com outros ingredientes, era a alimentação base dos animais. Portanto, raramente o meu avô moía centeio para misturar no fazer pão de centeio. Mas isso era raramente, porque os moinhos tinham que ter outra afinação. Ia pedir ao Sr. Carlos Alberto para nos falar um bocadinho sobre a maquia e sobre os moleiros. Portanto, no caso da minha família não havia maquia, porque era para consumo próprio. Portanto, durante o dia eles trabalhavam na agricultura, ao fim da tarde iam levar o grão, normalmente o milho, íamos levar portanto, ao moinho, ao outro dia íamos buscar, portanto, sensivelmente à mesma hora, ao fim do dia. Portanto, durante o dia andávamos, meus familiares andavam, e eu também, pequenino, mas também andávamos nos campos, no cultivo. Portanto, eu estava a falar dessa situação, o moinho, de um dia para o outro, muitas vezes moía, não precisava de 24 horas para moer. E então havia um mecanismo que fazia desligar o moinho automaticamente ou mecanicamente, quando não havia milho na moega, havia um mecanismo que parava o moinho. Senão, o moinho, se não houvesse grão,
começavam a desorrar, entre aspas, a friccionar uma na outra e moíam a pedra. Portanto, havia esse mecanismo. Quanto à maquia, portanto, eram os moleiros, as pessoas que viviam mesmo dessa atividade. Esses, ou as pessoas pagavam em dinheiro, quando iam, os que não tinham moinhos precisavam de farinha para cozer pão, naquela altura não havia padarias, há 50 anos poucas padarias haviam, e as pessoas coziam muito o pão em casa, pão de milho, sobretudo de milho. Aqui não era zona de trigo, havia zonas em que era Ulo, por exemplo, já era trigo, mas na nossa zona de Pinheiro da Imposta era mais, que é uma freguesia logo seguida, pronto, próxima do Ulo, mas era sobretudo milho e centeio. Portanto, os moleiros, quem recorria aos moleiros, as pessoas que viviam dessa atividade, ou pagavam em dinheiro, mas dinheiro não havia, porque nessa altura não havia empresas, não havia nada, dificilmente as pessoas tinham dinheiro. Então, qual era a forma de pagamento? A forma de pagamento era deixar um pouco de farinha em troca do trabalho do moleiro. Ou seja, vamos dar o exemplo, uma pessoa levava um alqueire de milho, um alqueire que são X litros ou X quilos, e trazia menos, por exemplo, 3 ou 4 quilos. O moleiro ficava com essa diferença e vivia disso. Outra situação, por exemplo, desse moleiro do Tim Henrique, ele criava porcos lá nesse local, nesse moinho, e ele vivia lá, umas condições quase impossíveis, desumanas. Atualmente os moinhos têm mais condições agora do que tinham na altura. A reparação que eu fiz dei-lhe mais condições do que as que tinha quando ele lá vivia, mas ele viveu lá muitos anos e morreu velhinho. E então criava lá porcos que chegavam a atingir 100 quilos com farinha e com couves que eles plantavam lá naqueles campos. Alimentava porcos que chegavam, segundo diz o meu avô, a pesar 100 quilos. Eram mortos lá e vinham para a aldeia. E o senhor trazia-os para a aldeia. Mais a jusante. Há outros moinhos que eu também recentemente adquiri, que são os moinhos da Moura, que era da Timaria Pita. Essa Timaria Pita já era uma senhora que já tinha quase que, passo a expressão, uma indústria de moagem, porque tinha já 6 casais de mós e tinha 6 casais de mós a funcionar, moe muita farinha, moe muito grão, portanto, transforma muita farinha em farinha, muito grão em farinha. Essa senhora tinha animais chamadas mulas, portanto é uma espécie de cruzamento de burro com cavalo, em que nas redondezas ela abastecia as redondezas para o lado de Estarreja, mais para o lado de Estarreja. O Tirrique era mais, portanto, fazia a zona do Pinheiro, Figueiredo e Pinheiro da Bemposta. A Timaria Pita já ia para Santiais, Loureiro, Estarreja, portanto, atravessava o rio para o outro lado e fazia a parte oeste daquela região. E a Timaria Pita, portanto, já era uma senhora que tinha quase que uma indústria de moagem. Esses moinhos também que estão em ruínas, que eu não os recuperei, adquiri isso há pouco tempo, possivelmente um dia irei recuperá-los, mas estão ainda em ruínas. E essa senhora também, eu vivia, certo que não vivia da maquia, porque uma pessoa que tem essa quantidade de mós a moer, não vive só da maquia, tem que vender, tem que realizar dinheiro para movimentar, para fazer movimentar toda aquela indústria. Recorda-se do processamento, sobretudo dos moinhos de água, não é? Para tornando-se moinhos elétricos. Recorda-se esse processo e quando? Sim, os nossos moinhos, os moinhos do Caldeirão e os da Moura, da Timaria, nunca foram eletrificados. Esses moinhos lá, portanto, nesse local, no Caldeirão e mais a Jusante da Moura, não existe luz elétrica, não chega lá a luz elétrica. A luz elétrica estará a 800 metros de lá. Portanto, eu próprio tenho ideias de fazer lá um projeto que tenho aqui em mente, mas terei que fazer isso com energia fotovoltaica. Portanto, até é bom, uma energia limpa, portanto, ecológica de certa maneira.
E então nós lá nunca tivemos, nenhum dos moinhos lá naquela região do Caldeirão e Moura está eletrificado. Nenhum. São todos movidos a água do regato de Figueiredo, de um ribeiro chamado Regato de Figueiredo, que nasce a cerca de 2 km daquele local e que desagua a 200 metros dos moinhos do Caldeirão, junto já dos moinhos da Moura. Desagua no rio Antoine. Recorda-me, por exemplo, haver pessoas, portanto, como os moinhos lá no Pinheiro da Imposta eram só meia dúzia deles, eu recordo-me haver pessoas que mais tarde, pronto, foram tendo uma qualidade de vida, ganhando algum dinheiro, que compraram esses moinhos, compravam moinhos elétricos. Compraram moinhos elétricos e punham nas próprias casas moinhos elétricos. Eu conheço algumas pessoas que tinham na própria habitação, num anexo, tinham moinhos elétricos. Eu conheço essa situação. Quanto a eletrificar moinhos, os moinhos de água, pô-los a funcionar, a eletricidade, não conheço. Que memórias tem? De que é que se recorda? Da altura da Candonga, das fugas já em tendência? Pois, eu nesse aspecto não tenho grande experiência, porque da parte da minha família é tudo pacífico, portanto os moinhos eram para consumo, para uso próprio, não vendíamos, não comprávamos, utilizávamos aquilo só para a nossa moagem, para os nossos animais e para o consumo da minha família. Portanto, nós nunca entramos nisso de candonga, nem disso, nem nessa situação de indústria ou de comércio ilegal, nunca entramos nisso. Os moinhos eram próprios, eram nossos, e pronto, e quando veio a lei, ou saiu a ordem para a legislação para nós o legalizarmos, foi, penso que em 1937, a primeira vez, portanto, todos os anos tínhamos que pagar um selinho, ainda tenho lá esse documento, um selinho de 10 escudos para manter a atividade, e todos os anos era renovado, era validado, portanto, com um selo de 10 escudos para nós, portanto, termos autorização para funcionar como moinho. Portanto, em relação a isso, da candonga, eu penso que era mais na zona do Ul, mais na parte do cereal, do arroz, que havia, portanto, se calhar, porque vinham de outra região, o arroz vinha de outra região, não era produzido aqui. Os moinhos, a partir de certa altura, para além do espaço de trabalho, são também um espaço de convívio e de sociabilidade local. As pessoas encontram-se nos moinhos, convivem nos moinhos. Eu penso que, portanto, a minha experiência entre os 6 e os 12 anos, não havia, portanto, nos moinhos que eu conheço, os moinhos Caldeirão, não havia grande convívio. As pessoas trabalhavam durante o dia, ao fim do dia iam levar o grão para moer e outro dia, mais ou menos à mesma hora, iriam buscá-lo. Não havia no local, geralmente era eu que acompanhava o meu avô até para fazer companhia, porque lá não havia ninguém. O tio Henrique vivia lá, e as pessoas iam lá e também teriam pressa e voltariam com a farinha o mais rápido possível, porque havia outros afazeres. No nosso núcleo molinológico, ali o Caldeirão, não me recordo de haver convívio, não me recordo de haver grande convívio, os moinhos servir para convívio. Agora, onde havia convívio, e onde as pessoas trocavam, pronto, passavam as novidades, era na deslocação para o moinho e na vinda. Na deslocação para o moinho é que se passava, portanto, no caminho, encontrava-se outras pessoas que circulavam também, e então como é que está, o que é que aconteceu, o que é que não aconteceu, e aí muitas vezes com um milho às costas, que levava-se o milho num saco às costas, eu também pequenito, mas também levava um bocadinho de milho, o meu bolo varia mais, não era? E então parávamos, muitas vezes, a conversar um bocadinho. Muitas vezes havia sítios onde pousar o saco, o meu avô pousava o saco e conversava com as pessoas, novidades. Havia também uma tasca junto a uma taberna, junto a uma capela, chamada Capela de São Luís, onde muitas vezes nós parávamos para o meu avô ir lá, e eu também,
beber qualquer coisa e conviver. Aí é que havia o convívio. Nos moinhos mesmo não tenho conhecimento. O local é um local ermo, é um local de difícil acesso e as pessoas iam lá só mesmo para buscar ou levar ou buscar a farinha. Para pensar um bocadinho o papel do Hulo, mais no seu caso de Pinheiro, na zona e a importância de, pronto, de reconstruir os moinhos, de dar a conhecer essa tradição. Olha, os moinhos do Caldeirão, eu quando comecei a reconstruí-los, há uma coisa que eu tive em mente sempre, foi preservar a traça, ou seja, não alterar nada, nada. Os moinhos do Caldeirão são os moinhos feitos em xisto, não é? Os dulos são em granito, os meus são em xisto. E o xisto fica à mostra, é um xisto que foi retirado do local, porque naquela zona da Minhoteira até ao Caldeirão há ali uma afloração xistosa. E então os meus antepassados e os outros que não foram meus antepassados, os vizinhos, iam retirando o xisto daquele vale e iam construindo o moinho. E foi assim que, portanto, que eles construíram o moinho, tirando da encosta xisto e fazendo a obra. Portanto, não havia cimento, era terra amassada, a água, passava lá a água, as traves eram traves feitas de carvalhos e de árvores que existiam lá, eram serradas com serrotes próprios da altura, portanto foi tudo feito naquele local, só as mós é que vieram de fora, não sei de onde é que vieram. Portanto, a minha ideia quando adquiri isso foi preservar aquela traça, preservar aquele património sem alterar. Portanto, adquiri o xisto, retirei de lá também para fazer algumas reparações. A telha, adquiri nas redondezas, em casas que foram demolidas, telha daquela telha antiga, e as traves, porque já estavam podres, já estavam abandonados, todo aquele travamento, a madeira estava toda podre, deteriorada. E então eu consegui adquirir em casas que foram demolidas madeira e traves quase da época, quase do início do século. Portanto, e foi esse o meu objetivo. Tenho só dois casais de mós, um a funcionar, outro neste momento está em reparação e o outro possivelmente está a precisar de reparação, porque eles deterioram-se mais estando parados do que a funcionar. É quase como um automóvel. A gente tem um automóvel antigo, se o parar, ele deteriora-se mais do que andar. E aquilo é a mesma coisa. Eu, como ponho 2 ou 3 vezes por ano aquilo a funcionar, aquilo deteriora-se muito. E, portanto, eu não tenho capacidade monetária para manter aquelas mós, aqueles casais de mós todos a funcionar. Portanto, neste momento tenho um, e esse um é o bastante para demonstrar e para mostrar, portanto, à juventude, porque os antigos já conheceram aquilo, vão lá só com uma memória, só para reviver um bocadinho, portanto, tempos idos, e aos novos mostrar como é que era realmente, como é que se fazia antigamente, o que é que se passava para comer pão. É por isso mesmo que eu tenho aquele projeto. Não me dá retorno nenhum financeiro, pelo contrário, como diz um amigo meu, opa, é uma maneira alegre de tu empobreceres. Mas pronto, é assim. Eu gosto daquilo, tenho aquilo neste momento um bocadinho abandonado porque andei um bocadinho abandonado, maneira de falar, não tenho aquilo tão como gostaria de ter, porque tenho andado ocupado noutras atividades. Manter uma zona daquelas, que neste momento já, portanto, são 2 moinhos no Caldeirão, mais os 2 da Moura, e um da Moura tem 5 casais de mós, que estão em ruínas, esses ainda estão em ruínas, não têm telhado, os de Caldeirão já têm, é muito difícil, portanto, manter isso tudo, portanto, em termos de limpeza, em termos de acessibilidades, portanto, de asseio, é um bocadinho difícil, é muito difícil manter, mas eu tenho feito um esforço e quando puder vou fazê-lo.